E aí, sextuano, tudo bem com vocês, galerinha? Que legal reencontrar vocês. Vamos para nossa próxima aula? E a próxima aula de hoje é uma aula que, olha, eu sou muito empolgado com esse assunto. É um tema fantástico, ó, história do dilúvio. Eu sei que você já ouviu essa historinha muitas vezes, mas aqui agora, na nossa aula, a gente vai aprender um pouquinho diferente, com algumas lições assim bem legais para nossa vida, coisa que você já deve ter ouvido por aí também, mas alguns outros detalhes importantíssimos dessa fantástica história, que não é só historinha para criancinha, viu? É uma história para gente pensante, gente que quer conhecer muito mais do que aquilo que geralmente as pessoas sabem. Beleza? Vou jogar uma vinheta, depois eu volto. Muito bem, para começar a aula, vamos começar com uma oração, né? Vamos lá. Senhor Deus, abençoa a nossa aula, temos muita coisa para aprender e obrigado porque eu tenho certeza que todos os nossos alunos estão bem, continua cuidando da família deles e agora nos acompanha nesse grande estudo que faremos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, para começar, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de heroísmo que mexem com as nossas emoções e nos empolgam, porque as pessoas são capazes de atos fantásticos e de muita coisa ruim também. Mas agora vamos falar de coisa boa, né? Dá uma olhada em alguns exemplos de heroísmo, coisas fantásticas que alguns personagens fizeram para salvar a vida de outros e para ajudar as pessoas que precisavam. Dá uma olhadinha aí, já voltamos. Você seria capaz de arriscar a vida para salvar uma criança? Veja essas imagens gravadas em Paris. Imagens feitas por moradores locais mostram uma criança pendurada na varanda de um dos apartamentos desse prédio em Paris. De repente, um homem começa a escalar os andares em direção à criança. Entre gritos e palmas da multidão embaixo, ele chega até a varanda onde está o menino de 4 anos e puxa para dentro. O Homem-Aranha, como vem sendo chamado nas redes sociais, se chama Mamoudou Gassama. Imigrante de 22 anos de idade, Gassama chegou do Mali há poucos meses em situação irregular, mas com grandes sonhos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o cão ataca o menino João Paulo, que estava com a babá. Ela tenta proteger a criança. Nesse momento, chega o vizinho Patrick do Céu, de 20 anos. Ele afasta o animal com chutes. A babá cai com o menino. O jovem consegue pegar o garoto no colo e o deixa em cima de um carro. O pitbull tenta morder Patrick, que chega a cair antes de subir no teto do carro. O vizinho herói teve ferimentos leves. O menino João Paulo, de 4 anos, foi ferido no pescoço e precisou levar ponto. E a babá, Fernanda, quebrou o braço. Patrick conta que o cachorro apareceu na rua sem dono e que ele chegou a dar água e comida para o animal, que parecia manso. Até agora, o dono não foi localizado.
Que fantástico, né? Ver o exemplo dessas pessoas que se doaram aos outros, agiram quando era necessário e fizeram coisas fantásticas para salvar a vida de quem precisava ou para ajudar quem tinha necessidade. Isso é fantástico. E a nossa história dessa semana também fala de um grande homem, um grande herói, que também cumpriu uma missão especial com o objetivo assim maior de salvar a vida de pessoas. E ele cumpriu muito bem a sua missão. É a história de Noé, tudo bem? E nós vamos estudar essa lição em duas partes. Hoje é a primeira parte. Na semana que vem vou concluir com uma outra parte, com também tópicos impressionantes dessa história e que tenho certeza que você vai ficar assim morrendo de vontade para que a semana que vem chegue e você continue o nosso estudo. Beleza? Deixa eu lembrar você também, galerinha, que essa história de Noé está na Bíblia, no capítulo 6 de qual livro? Lembra? Adivinha aí, vai? Força a cabecinha. Qual é o livro bíblico que fala sobre a história de Noé? Vou dar 2 segundos para você pensar. Lembrou? Gênesis, né, galera? É o livro do começo. É ali que tem as primeiras histórias da humanidade. E a história de Noé está bem no comecinho. Lembra o último capítulo que a gente estudou? Lembra sobre quem foi? Na verdade, foram sobre 2 personagens, Caim e Abel, que eram os filhos de Adão e Eva. A partir dali, a humanidade foi se desenvolvendo. E eu falei para vocês que se desenvolveu assim de 2 maneiras diferentes. Pessoas, os descendentes de Sete, elas tinham assim a decisão de serem obedientes e leais a Deus, enquanto os descendentes de Caim, os filhos dos homens, caminhavam sempre para mais distante daquilo que Deus falava. Chegou um momento que a humanidade estava muito diferente daquilo que Deus havia feito no começo. As pessoas estavam com o coração completamente distanciados do Criador. E aí chegou o momento dramático do dilúvio. Mas, para estudar essa história, eu vou dividi-la em 3 tópicos hoje. 3 lições importantes e à medida que eu vou falando das 3, eu vou comentando sobre a história, beleza? Vamos lá? Então vamos. Primeira lição. Por que Deus precisou provocar um dilúvio universal? O dilúvio universal foi algo catastrófico, foi algo dramático para toda a história humana daquela época. Pense só numa chuva causando uma inundação universal, levando à morte, galera, toda forma de vida no planeta. Toda forma, vida vegetal, vida animal. Os únicos sobreviventes foram aqueles que estiveram dentro da arca. E não foi uma chuvinha assim que você pensa, foi chovendo, a água foi encha. Não, foi uma chuva violentíssima. Lembra da primeira lição que tivemos lá na sala de aula, quando a gente falava da criação? Lembra que no segundo dia da criação, Deus criou o firmamento? E eu falei para vocês que originalmente, sobre o firmamento, ou seja, lá em cima da atmosfera, Deus havia colocado uma camada de água. Essa camada de água, ela era responsável por aquele equilíbrio térmico da umidade no planeta, para que as temperaturas fossem todas iguais. Lembra? Hoje não existe mais essa camada lá em cima, a gente sabe que não, né? Mas desde quando ela deixou de existir? Eu comentei na sala também, foi no dilúvio. Não foi chuvinha, portanto, que caiu no dilúvio, galera. O texto bíblico diz assim, olha, que quando o dilúvio começou, as comportas do céu se abriram. Sabe o que é a comporta? São aquelas grandes portas, aquelas grandes barreiras, por exemplo, que são usadas nas barragens e usinas hidrelétricas que deixam a água passar. Então é como se Deus tivesse aberto essas comportas, essas barreiras no céu, e toda aquela água que estava lá em cima caiu. No dilúvio, a água caía como cascata. Eram grandes colunas de águas que caíam sobre a terra, fazendo a terra rachar, fender-se. Aí mais água vinha de baixo, jogando grandes pedaços de rocha para cima. Quando essas rochas caíam no chão, abriam novas fendas, mais água de baixo, mais água de cima. Foi um negócio terrível. A própria arca, entenda isso, ó, a arca só sobreviveu. Aliás, a arca só se manteve, né? As pessoas ali dentro só sobreviveram por um milagre de Deus. Porque se fosse depender daquela construção de Noé, madeira, que ele pregou, parafusou, sei lá, como que ele foi prendendo, né? Construindo aquela estrutura, ele foi muito cuidadoso, ele fez tudo como Deus pediu. Mas a arca em si não tinha capacidade de resistir à violência do dilúvio, entendeu? As águas revoltas, e não era só água, eram ondas de sedimento, de pedaços de árvore, de detritos. Era uma coisa fora do comum. Era uma coisa fora do comum. Portanto, o dilúvio foi algo dramático, universal e acabou com tudo. E o nosso planeta, depois do dilúvio,
não parece nem um pouco com o que era antes. A geografia mudou, o clima mudou. O clima que era perfeito, como eu falei, com temperaturas iguais, hoje é essa bagunça que a gente vê no nosso planeta aqui. Tempestades assassinas num canto, tornado no outro, terremoto matando milhares em outros lugares, maremotos, muita água, grandes regiões secas, lugares super quentes, lugares super frios também nos polos. O planeta é completamente outro, né? Por que Deus precisou causar assim essa mudança tão radical no planeta? Por que Deus precisou acabar com toda a vida utilizando água na ocasião do dilúvio? Olha, essa primeira lição é importantíssima para você entender, para você não pensar assim, puxa, que Deus mal, por que Deus fez isso? Como se Deus fosse o culpado pelo dilúvio. Deus nunca planejou o dilúvio, mas Deus precisou agir. Agir por quê? Olha lá, por que Deus precisou provocar o dilúvio universal? Porque a maldade no coração das pessoas havia crescido a um nível tão elevado, tão insuportável. Entenda o seguinte, se Deus não fizesse nada naquele momento e deixasse a humanidade correr o seu curso, seguir o seu curso como ela estava, sabe o que ia acontecer? A maldade, a violência, o assassinato ia tomar conta de tudo e no final a própria humanidade ia acabar com ela mesma. O homem ia se auto-extinguir, entendeu? Se Deus não fizesse nada. Porque os homens estavam sem freio nenhum, sem limitação nenhuma. Olha o que diz o texto bíblico. Eu falei que a história do dilúvio está em qual capítulo de Gênesis mesmo? Capítulo 6, né? Ainda bem que você está prestando atenção. Olha lá, ó. Olha o que diz o texto de Gênesis 6, 11 e 13. Lê comigo lá. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Tá vendo, ó? Veja lá, ó, corrompida, cheia de violência, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. Não havia possibilidade de a coisa continuar como estava. Deus precisou intervir. E como Deus interviu? Através de uma destruição total pelo dilúvio. Mas entenda, essa destruição não foi só para colocar fim à vida humana, foi para colocar fim à maldade humana, com a intenção de dar a possibilidade de um recomeço. E todos que quiseram participar desse recomeço tiveram chance. Olha na página 20 aí do seu livro. Na página 20, no título número 1, aí, ó, o chamado de Noé, tem 4 razões, detalhando o que eu falei aqui da maldade, da violência humana, porque Deus precisou mandar o dilúvio. Dá uma lida nessas 4, você vai ver que definem de maneira mais detalhada aquilo que falei. O coração das pessoas estava cheio de iniquidade, de pecado. Os antediluvianos, o termo antediluviano se refere àqueles que viveram antes do dilúvio, tá bom? Fica ligado. Os antediluvianos perderam respeito por si próprio e também perderam respeito pelas outras pessoas. Ao invés também de eles adorarem a Deus, eles começaram a adorar outras coisas. Os próprios animais e a própria criação começou a ser foco de adoração desses homens. Eles se perderam na maneira de servir a Deus. E o ponto 4, as pessoas haviam se desviado completamente daquele plano original de Deus. Até que Deus teve que chegar e dizer, não dá mais. Entendeu? Não foi maldade de Deus, foi amor de Deus à humanidade para preservar aqueles que ainda tinham o coração puro e dispostos a obedecê-lo, tá bom? Teve que haver um recomeço, caso contrário, nem a gente estaria aqui. Vamos para a segunda? Lição 2. A lição 2 já menciona um pouquinho do que falei agora há pouco. O dilúvio não foi mera destruição da parte de Deus, foi na verdade uma forma de salvação. Quando Deus olhou para aquela geração corrompida no pecado, sem solução, estavam tão distantes de Deus que não ouviam mais a sua voz e não estavam mais dispostos a arrependimento, repito, se Deus não fizesse nada, eles iam acabar com eles mesmos. Deus viu no meio de tudo aquilo um homem com o coração bom, alguém que estava disposto ainda a ouvir o recado de Deus e ser um instrumento, ser um mensageiro dele. Quem era esse homem? Noé. E quando Deus entrou em contato com Noé, Deus falou das intenções dele em relação ao dilúvio e pediu para Noé construir aquele grande barco. Já que a destruição seria por meio da água, o meio de salvação seria por meio de uma grande embarcação. Quem recebeu a missão de construir essa embarcação?
Noé, é isso mesmo. E Noé começou a construir aquela arca. A Bíblia fala, galera, que ele construiu a arca de acordo com todos os detalhes que Deus havia dado para ele. Deus não falou assim, constrói do teu jeito aí, Noé. Pensa no que fica melhor. Claro que não. Deus é organizado e Deus sabia como é que a arca tinha que ser. Tanto para conter todos os animais dentro, para ter espaço suficiente para todo mundo e também para ser um objeto navegável e também resistente para suportar tudo aquilo. Embora eu tenha dito que a arca ela foi mantida pelo poder de Deus, né? Porque a arca mesmo não ia aguentar aquela convulsão toda. Mas enfim, galera, Noé, quando ele recebeu a missão de Deus, não pense que ele terminou rápido a sua tarefa. Sabe quanto tempo ele ficou construindo a arca? Você deve saber, já ouviu falar disso em algum lugar. Ele ficou 120 anos. É isso mesmo, 120 anos construindo a arca. E detalhe, ele não era só um construtor que atuou por 120 anos. Por 120 anos, ele também foi um pregador. Porque durante todo o tempo que esteve construindo, esteve também chamando, falando, pregando. Agora no sentido de pregar com a boca o recado de Deus. Qual que era o recado que Noé dava às pessoas? Aquele recado que ele tinha recebido de Deus. Sabe qual era? Esse mesmo. Olha lá. O recado dele era avisando as pessoas do dilúvio e convidando-as para entrarem na arca quando estivesse pronta. Ou seja, Deus deu a possibilidade de salvação a todos, a todos. Qualquer pessoa que quisesse entrar na arca ouvindo o chamado de Noé, teria a porta aberta, teria entrado e teria se salvado. O problema é que depois de 120 anos pregando, sabe quantas pessoas entraram na arca? Chuta aí. Você já deve ter sabido também em algum lugar. 8. 8. Isso, 8. Só 8. Noé, a esposa dele, ele tinha 3 filhos. Alguém aí sabe o nome dos 3 filhos de Noé? Pergunta pra mãe aí. Mãe, como é que era o nome dos 3 filhos de Noé? Pergunta pro pai aí. Vai lá. 2 segundos. Isso. Acertou? Cão. Ou Cã, né? Não cão. Cã. Sem. Não é sem numeral, tá? É sem com S, sem e Jafé. Cã, Sem e Jafé. Esses eram os 3 filhos. Então entrou Noé, sua esposa, os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e eles eram casados. Também as suas esposas entraram. Então soma aí, dá 8. 8 pessoas que entraram na arca. Só 8. Depois de quanto tempo de pregação? 120 anos. Viu como aquele pessoal estava mal? Ninguém ouviu o chamado de Noé. Pois é. Quando veio o dilúvio, todos que estavam fora morreram. Entendeu? O dilúvio em si foi oportunidade de salvação a todos. Pena que as pessoas não quiseram. E como Deus não força nada, nem a nós ele força, ele deixa cada um tomar a sua escolha. Deus respeitou a decisão do povo. Eles quiseram ficar fora, em algum momento a porta fechou e ficaram para fora. Lição 3. Muito bem. E a terceira lição é justamente essa aqui, olha. Noé tinha uma missão e nós também temos uma missão. Vem cá, depois da nossa conversa, entendeu qual era a missão de Noé? É isso mesmo. A missão dele era salvar toda uma geração. Em primeiro lugar, construir a arca. Em segundo lugar, pregar, avisar as pessoas e chamá-las para que entrassem na arca e atendessem a mensagem da advertência e da destruição iminente que Deus havia anunciado. E ele fez muito bem a tarefa que Deus pediu para ele fazer. Ele construiu a arca, ele pregou, e aqueles que aceitaram entraram com ele. Já falei, só a família. Mas ele cumpriu muito bem. E até o último instante ele esteve anunciando e dando oportunidade às pessoas que queriam entrar. Como você já conhece a história, você sabe que ao final desses 120 anos, Deus fez com que os animais começassem a entrar na arca, porque Deus tinha o plano de preservar a humanidade, mas também preservar as suas criaturas. Pelo menos um casal de cada espécie entrou lá. Será mesmo que foi um casal de cada espécie? Geralmente é assim que a gente ouve, né? Pois eu vou dizer uma coisa para você. Lá no capítulo 7 de Gênesis, no comecinho, fala uma coisa que talvez para você seja novidade, tá bom? Lá diz assim, olha, que de alguns animais entraram 7 pares, 7 casais, e de outros só um par. Mas pastor, como assim? A Bíblia fala que dos animais puros, 7 casais, dos animais impuros,
apenas um casal. Os animais entraram na arca, a Bíblia fala que a porta se fechou, não é que fechou a porta, viu? Um anjo fecha a porta da arca, para que também Noé não pudesse abri-la para o lado de dentro. E aí, galera, acabou, fechou. De repente, nada aconteceu. Não acontece nada de repente. Noé ficou 7 dias dentro da arca, sem acontecer nada. Uma prova de paciência para ele, né? As pessoas lá fora já quase que querendo detonar com a arca. Esse homem tá louco aí dentro, ó, 7 dias sem acontecer nada. Mas ao final de 7 dias, coisa que eles nunca tinham visto antes, começou a acontecer. Porque não chovia antes. Lembra? Era um planeta de clima perfeito e equilibrado. Eles nunca tinham visto água cair do céu. Por isso que eles também achavam a pregação absurda. Mas de repente, nuvens escuras foram tomando o céu, coisa que para eles era assustador. Trovões, coisa que eles nunca tinham ouvido. E aí eles perceberam, Noé estava certo. Só que quando perceberam, foi tarde demais. Deixaram passar a oportunidade. Entenderam? E aí só sobreviveu quem estava lá dentro. Noé, sua família, 8 pessoas e os animais que entraram lá movidos por Deus. É isso mesmo. Sabe que nós hoje também temos uma missão? A nossa missão também é pregar. E também é avisar as pessoas de algo importante que está para acontecer. É o segundo advento de Jesus. A volta de Jesus. A sua segunda vinda. Jesus está para chegar, gente. E assim como naquela época, as pessoas tinham que entrar na arca para serem salvas, hoje as pessoas precisam aceitar Jesus para serem salvas. E a missão de ensinar isso para elas é nossa, que já o conhecemos. E você, claro, também tem que o aceitar. Você também tem que obedecer. E a gente também tem que dedicar a nossa vida a essa missão. A missão de salvar pessoas. Assim como aqueles heróis no começo da lição que eu passei os vídeos, fizeram o que era necessário naquela hora, hoje nós precisamos fazer o que é necessário agora. Pregar, nós nos prepararmos em primeiro lugar com a nossa família, pregar, avisar e estar aguardando a volta de Jesus. Deus abençoe você, tá bom? Por hoje é só e eu quero deixar uma propaganda para a próxima aula. Na próxima aula a gente vai tratar algumas curiosidades sobre o dilúvio, tá bom? Hoje eu dei um panorama geral, mas na próxima aula a gente vai responder perguntas como essa daqui, olha. Pastor, e os dinossauros? Muita gente pergunta, porque os dinossauros na visão... Bom, não vou falar sobre os dinossauros agora, né? Vou falar sobre eles na semana que vem. Será que eles existiram? Será que foram criação de Deus? Por que eles não entraram na arca? Por que hoje você não tem um dinossaurinho de estimação aí? Por que não? Vamos ver isso na próxima aula. Outra curiosidade, detalhes sobre a arca. Detalhes muito interessantes sobre essa grande construção que Noé fez. Tá bom? Semana que vem também. E também na semana que vem, outra curiosidade, como ficou o planeta depois do dilúvio? O que hoje podemos ver no nosso planeta que serve de indício do evento dilúvio que aconteceu lá no passado, né? Quais foram essas mudanças? E o que a gente pode olhar hoje e entender, opa, isso aqui é resultado do dilúvio lá atrás. Beleza? Muitas coisas legais. Continuamos o assunto na próxima aula. E como tarefa de casa, eu queria que vocês tirassem um tempinho para ler um pouquinho a história de Noé. Mas não é para ler aqui, ó, tá bom? Eu vou deixar o livrinho um pouco de lado. Eu queria que você lesse a história de Noé aqui na Bíblia. Em qual livro mesmo? Isso, Gênesis. A partir de qual capítulo? Capítulo 6. Leia ali a história de Noé. Não é só o capítulo 6. Vai lendo até você perceber que a história de Noé terminou, tá bom? Pense um pouquinho, tenta tirar algumas lições, entenda. Qualquer dúvida, anota, manda para mim e a gente conversa na próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoa os alunos, suas famílias, que todos nós entendamos que também temos uma missão. E que assim como Noé se aproximava de um momento importante, naquela época, o dilúvio, que seria um recomeço, nós também nos aproximamos rápido de um outro recomeço, mas que será definitivo, a volta de Jesus, para colocar fim à maldade desse mundo e permitir que a gente entre para sempre no teu lar eterno. Senhor, nos abençoe, que esses alunos entendam essa missão e também a missão de espalhar Jesus para as outras pessoas. Que haja no coração deles alegria por partilhar da tua mensagem do teu evangelho. Senhor, nos guarda, cuida da gente. Em nome de Jesus, amém.